Nós estamos falando de papéis. Qual o principal papel de uma mulher? Pessoas. A mulher tem gente na mente dela. Lembra do texto da semana passada que a mãe não se esquece do filho? Por quê? Porque é pessoas que ficam na cabeça dela. O principal papel de uma mulher é gente, é perceber gente. Então eu estou mostrando para vocês como nas Escrituras, Deus, na palavra de Deus, na Bíblia, Deus definiu os papéis da gente, certo? No Velho Testamento nós vimos todos os textos que tem, e eu vou entrar agora no Novo Testamento. Tem uma porção que gera um pouco de dúvida. Eu vou colocar essa porção com vocês hoje, e nós vamos tentar estudar isso daí. A primeira porção no Novo Testamento que fala de papéis, conta uma história de Jesus. Diz assim, eu só vou ler para vocês, diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Olha que interessante. Essas mulheres prestavam assistência a Jesus com os seus bens. Elas pegavam do dinheiro, do recurso que elas tinham. Algumas delas eram mulheres de posses, nem todas eram, mas algumas eram mulheres de posses, e essas mulheres ajudavam a Jesus e aos 12. Por que eram mulheres quem faziam? Porque mulher tem percepção que homem não tem. Mulher, por exemplo, aquelas mulheres sabiam a hora do Senhor se alimentar. Homem, em geral, não tem percepção disso. Aquelas mulheres sabiam se o Senhor estava com alguma dor ou não. Homem, em geral, não tem percepção disso. Aquelas mulheres sabiam se a roupa tinha que ser mudada ou não. Homem não tem percepção disso. Quem percebe gente é mulher. Mulher tem mais facilidade para isso. Quem vai perceber a necessidade da sua mãe, do seu pai, é você. Quem vai perceber a necessidade da mãe do teu marido, da tua sogra, antes de ser o teu marido, muito possivelmente vai ser você. Você está me entendendo? Por quê? Porque é do instinto feminino, é da natureza feminina ter esta percepção com pessoas. Então, se você perceber e não fizer nada, você corre o risco de estar pecando. De Deus ter te dado uma percepção e você não ter atendido. Então, quando você percebe, você precisa, no mínimo, conversar com o teu parceiro a respeito daquela necessidade. Pode ser que seja algo teu, mas pode ser que seja algo que Deus está despertando em você. Como eu já falei para vocês algumas vezes, eu faço muitas visitas para muitas pessoas. Eu vou na casa ver as pessoas, conversar, às vezes orar, gente que está enferma, mas as melhores visitas que eu fiz, quem percebeu a necessidade não fui eu. Quem percebeu a necessidade foi minha esposa. César, não vi fulano na igreja. César, acordei com fulano na minha mente. Será que está tudo bem? Às vezes, se o fulano é uma mulher, ela liga. Mas se o fulano é um homem, fica meio desconfortável ela ligar. Ô fulano, estou querendo saber da sua vida. Fica meio estranho isso. Então eu pego e eu ligo. Ô rapaz, tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo? Está tudo em ordem? Está acontecendo alguma coisa? Mulher tem percepção. E uma vez que ela tem percepção, ela precisa fazer um movimento. Está entendendo? Então, essas mulheres assistiam a Jesus na necessidade que ele tinha. Tá? Tudo bem, vamos um pouquinho mais. Vou colocar um tema agora que eu corro risco
de apanhar. Mas eu quero esclarecer. É uma palavra que tem aversão às pessoas. É uma palavra extremamente mal interpretada. Mas é uma palavra importantíssima no ambiente familiar. Eu quero falar com vocês sobre submissão. Tá? Eu preciso esclarecer primeiro a natureza da palavra. Tá? A palavra submissão, se você fracionar ela, ela significa o seguinte: sub, de baixo, missa, missão. Então, o que é a submissão? É estar debaixo de uma missão. Vamos lembrar, nós já estudamos lá atrás. Qual é o valor do homem e da mulher? Tem distinção de valor? Nenhuma. A mulher não é maior em valor do que o homem, nem o homem é maior que a mulher em valor. Nós somos pessoas de valores iguais, porém com papéis diferentes. Esse é o ensino claríssimo das Escrituras. Aliás, se tem alguém que recuperou o valor da mulher, esse alguém foi o nosso Senhor Jesus. Do início da vida dele ao final da vida dele, ele recuperou o valor da mulher. Quando ele estava na cruz, ele tinha irmãos. Quando ele estava na cruz, a mãe dele estava ao pé da cruz, ele vira para o apóstolo João e diz assim: homem, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Ele não, por algum motivo, ele não entregou a mãe dele aos irmãos. Nós não sabemos o motivo. Mas ele não entregou, mas ele deixou na morte dele, ele deixou alguém responsável pelo cuidado da mãe. Se tem alguém que valorizou a mulher nessa vida, foi a pessoa do Senhor Jesus. Ele conversava sozinho com mulheres, o que era um escândalo. Ele defendeu uma mulher do apedrejamento. Defendeu sem falar uma palavra, enquanto os acusadores estavam ameaçando ela. Se tem alguém que sabe ser gentil e dócil com a mulher, é o nosso Senhor Jesus. Ele resgata o valor da mulher. Uma coisa que era completamente, na cultura palestina, a mulher tem um valor diminuído. E o Senhor Jesus resgata isso daí. Porém, nós temos que entender uma coisa. Há um texto nas Escrituras, e eu quero ler para vocês, são só 3 versículos. Eu quero ler ele para vocês, e eu quero explicar ele. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então ele está ensinando um princípio sobre conviver na família. Só que quando ele fala que é para a mulher estar submissa ao marido, ele diz antes assim: sujeitando-vos uns aos outros. Então presta atenção, se minha mulher enxergou uma coisa do meu filho que eu não vi, e ela está vendo algo que vem de Deus, o meu filho está sob risco, e ela viu aquilo e eu não vi, e ela vira e diz: César, nós precisamos agir assim e assim com relação ao nosso filho. Ela recebeu uma porção da parte de Deus, não eu, ela recebeu. O que eu tenho que fazer à voz dela? Me sujeitar. Porque ela está trazendo algo que vem de Deus. A sujeição é algo para as duas partes. Então, homem e mulher receberam uma missão da parte de Deus. Qual é a missão? Estabelecer um lar que Deus fique satisfeito.
O homem e a mulher receberam esta missão. Quem vai se submeter? O homem e a mulher vão se submeter a esta missão. Os dois têm essa atitude. Vocês estão conseguindo entender? Não é a mulher quem tem essa atitude. Os dois, homem e mulher, têm a atitude de se submeter a Deus. Porém, a Bíblia está dizendo que nessa questão dos papéis, o homem tem que chamar para si a decisão final. Gente, eu sempre achei que ser mulher era difícil, até que eu entendi o que é ser homem. Se a minha filha tomar uma medicação errada por algum motivo, quem que responde por aquilo diante de Deus? Eu. Se der algum problema no estudo da minha filha, quem que responde por aquilo diante de Deus? Em primeiro lugar é o homem. O homem deveria responder por tudo o que acontece dentro de uma casa. Ele deveria dar encaminhamento a todas as coisas que acontecem numa casa. Vocês estão conseguindo entender? Esse é o homem ideal que nós temos. Uma pessoa que chama tanto a mulher quanto os filhos e diz: isso e isso está acontecendo na casa. Tanto que o texto, eu não estou falando de papéis, tanto de papéis de homem, tanto que o texto diz assim, que o homem é o salvador, que Jesus é o salvador do corpo, o salvador da igreja. Sabe o que significa a palavra salvador no grego? A palavra salvador significa conservador. Significa preservador. Então Jesus faz o quê? Ele preserva, ele conserva a igreja. O que o homem deveria fazer dentro de casa? Ele deveria preservar, conservar a mulher. Vocês estão me entendendo? Se a gente tem um homem assim, fica um processo um pouco mais fácil de nós nos submetermos. Se você não tem um homem assim, é mais difícil. Porém, entendam uma coisa. A palavra preservador, no original grego, se você fracionar ela, significa pré-servidor. Quem que serve quem no casamento em primeiro lugar? Não são as mulheres quem deveriam servir a casa em primeiro lugar. Nas Escrituras, quem serve a casa em primeiro lugar deveria ser o homem. Quem põe chinelinho no pé, não é a mulher que faz com o homem, é o homem que faz com a mulher. Quem leva cafezinho na cama, não é a mulher quem faz com o homem. Nas Escrituras, em primeiro lugar, é o homem quem faz com a mulher. Quem deveria chegar final de dia e ter segunda jornada, nas Escrituras, não é a mulher. Nas Escrituras, quem tem segunda jornada é o homem. O homem deveria chegar final de dia e dizer assim: querida, cheguei. O homem deveria ter uma atitude dessa. E nesta atitude, ele deveria, no final do dia, cuidar das crianças, ajudá-la no cuidado com as crianças, depois ajudá-la com ela própria, e então ele pode cuidar dele. Vocês estão entendendo? Agora, o que eu estou falando é uma loucura. Porque a grande maioria de vocês não viveu e nem vive isso. Não teve isso no pai de vocês, não teve isso na casa de vocês, no marido de vocês. Porém, nós estamos orando para que a palavra de Deus penetre no coração, não só de vocês, mas também do marido de vocês. A submissão é a uma missão. A missão de estabelecer uma casa que agrade a Deus. Se eu estivesse dentro de uma igreja, eu ia falar:
de estabelecer uma casa para a glória de Deus. De estabelecer uma casa que satisfaça a Deus. O que não pode ter? Não pode ter duas pessoas brigando por uma decisão. Porque a briga fadiga o casal e mata os filhos. O que não pode ter é briga dentro da casa. Se o teu marido pedir para você fazer qualquer coisa que constitua pecado, você não pode fazer. Nunca se submeta a algo que seja pecaminoso, porque isso não agrada a Deus. Vocês estão me entendendo? Por isso que o texto diz que a submissão é no temor de Cristo, é no que convém a Cristo. Se aquilo fere Cristo, se aquilo é um pecado, eu não vou fazer, eu não posso fazer. E submissão também não é anulação. Então tudo que ele diz, você vira uma cordeirinha. Você balança a cabeça e você faz tudo o que ele quer, tudo o que ele diz. Isto é anulação, isto não agrada a Deus. Mulher, como eu tenho explicado para vocês, tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ter opinião, tem que saber, tem que entender das coisas, tem que falar com o marido as coisas. Porém, ela vai fazer sem enfrentar, sem brigar pelas coisas. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque se houver briga, filho quer sair de casa aos 13 anos de idade. Filho começa a virar, eu não vejo a hora de sair de casa, eu não vejo a hora de sair de casa. Ninguém suporta ambiente de guerra. Essa expressão guerra é uma expressão nova para nós. Nós não temos noção do que é guerra. Nosso país é por natureza pacífico. Nós não temos noção do que é uma guerra. Gente, guerra é desesperador. Esse ambiente mata filho. Esse ambiente consome as pessoas, adoece o corpo físico. A Bíblia está pedindo algo, está pedindo que tanto o homem quanto a mulher tenha a atitude da submissão. Tanto o homem quanto a mulher tem a atitude da submissão. Olha como que a Bíblia, gente, dizem por aí que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia é machista. Isso não é verdade. Vou mostrar um texto para vocês, falando sobre o assunto da submissão, só que a palavra usada é autoridade, tá? Quando Jesus foi curar o servo de um centurião era um soldado romano que tinha 100 homens sob o comando dele, daí o nome centurião. Ele tinha 100 pessoas que ele mandava. Então ele teve um servo que adoeceu muito, de forma mortal, e ele foi até Jesus para que Jesus curasse o servo dele. E Jesus disse assim: eu vou com você para curar teu servo. Esse centurião põe o assunto da autoridade da seguinte maneira: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Ele tinha gente acima dele. Aí ele diz assim: e digo a este, vai, e ele vai. E aquele vem, e ele vem. Vocês estão me entendendo? E digo a este, vai, e ele vai. Antes dele falar que ele mandava nas pessoas, ele disse que ele se submetia às pessoas. Um homem, para tomar decisões, ele tem que saber se submeter. Gente, tem dúzias de vezes que eu posso contar para vocês que minha esposa tinha a voz de Deus no casamento e não eu. Ela estava 10 vezes mais certa do que eu. Eu tinha que fazer o quê? Simplesmente me submeter. Então, homem e mulher precisam ter essa atitude de submissão. A submissão não é anulação, onde eu não vou falar nada, opinar nada, porque aí você não é auxiliadora, nem você edifica seus filhos. Assim como a submissão não é uma intransigência, questionar tudo,
Tem coisas que você tem que questionar no teu marido, mas você vai questionar de que jeito? No pé da orelha. Você não vai questionar na frente de todos os filhos. Você não vai me virar, por favor? Você é burro. Isso é desrespeito. Você não sabe o que você fala. Você só fala coisa nada a ver. Você fala isso para o teu filho vai criar que atitude com o teu marido? Uma atitude que é um homem que não sabe nada. Filho, especialmente filho homem, tem que ter vínculo com o pai dele. Tem que saber aproximar. E cabe à mãe conseguir não produzir desrespeito. Não produzir uma atitude ruim. Queridas, tem alguns de vocês que têm homens dificílimos. Tem algumas de vocês que, se eu fosse cuidar, talvez a única alternativa é uma separação. Tudo isso é uma verdade, eu não estou negando nada disso daqui. Eu estou falando do princípio. O princípio precisa ser seguido. O princípio é, se você ler o versículo 33, diz assim: quanto ao mais que o homem ame a sua mulher e que a mulher respeite o seu marido. A mulher precisa ter uma atitude de respeito para com o marido. A palavra respeito tem um sentido curioso. A palavra respeito significa atribuir um peso de valor. Entenda o que eu vou te falar. A Bíblia está me ensinando o seguinte: uma mulher pode tecer uma crítica a seu marido? Pode e deve. Uma mulher pode não falar as coisas boas dele? Não, porque isso constitui pecado. O que é respeito? Respeito é pegar as virtudes do teu marido e falar para os teus filhos. Falar para ele sozinho. Homem precisa de respeito. É o ensino das Escrituras. E o que é respeito? Atribuir um peso de valor. Pegar as virtudes que ele tem e falar as virtudes que ele tem. Esse é o ensino das Escrituras. Então, uma mãe, quando ela consegue, teu marido tem 15 defeitos, mas ele vai ter 2 virtudes. O que você precisa? Você precisa cuidar de não falar os defeitos em público e você precisa falar as virtudes dele a nível público e pessoal. Querido, você é trabalhador. Ele pode não lidar bem com o dinheiro que ele ganha, mas levanta todo dia de manhã, vai, trabalha. Querido, você é trabalhador. Crianças, pai de vocês é um homem trabalhador. Esse tipo de coisa une a gente. Vocês estão me entendendo? Vamos parar. Que pena.